Olá, meus amigos, que bom que você está aqui para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus, falarmos do que Ele tem planejado para nós, para a nossa vida, daquilo, do desejo dEle de um dia juntos podemos habitar no Reino Eterno de Deus. E por falar em Reino Eterno de Deus, o que nós estudamos na semana passada foi exatamente o convite de Deus a Nabucodonosor para que Nabucodonosor fizesse parte desse reino eterno, desse lugar em que não haveria mais morte, pranto, luto, dor, o reino eterno de Cristo Jesus. Ele não só fez esse convite a Daniel, ele não estava simplesmente ali mostrando para Nabucodonosor qual seria a sequência histórica, mas ele estava dando a oportunidade para Nabucodonosor fazer parte do reino eterno de Deus. Era um convite a Nabucodonosor, assim como Deus faz um convite para você, para que você faça parte do reino eterno de Deus. E o que a gente vai ver agora no capítulo 3 é justamente a resposta de Nabucodonosor a esse convite que Deus fez. Veja que no capítulo 2 parece que Nabucodonosor dá uma resposta, reconhece a grandiosidade do Deus de Daniel, reconhece a grandiosidade do Deus de Israel, a capacidade de Deus colocar reis e retirar reis. Mas no capítulo 3, a resposta dele, parece que aquele momento de empolgação passa e a resposta de Nabucodonosor é outra. É uma outra forma de ver a situação. Veja que está escrito assim, Daniel capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura, e que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. A primeira coisa que a gente precisa entender ou ver nesse texto é que o rei Nabucodonosor, ele resolve agora, a exemplo do sonho, fazer uma estátua. E essa estátua, ela é uma estátua completa de ouro, uma imagem completa de ouro. Então, uma coisa ele modifica em relação ao sonho. O sonho, a estátua, tinha vários metais, era composta por vários metais, demonstrando os vários reinos que viriam à Terra e sendo substituída por uma pedra que foi cortada sem auxílio de mão humana. Né? E Nabucodonosor agora ele constrói essa estátua completamente de ouro, simplesmente para mostrar que a intenção de Nabucodonosor não era seguir o plano de Deus, mas era fazer do reino de Nabucodonosor um reino eterno. A questão é que o reino de Nabucodonosor é um reino humano. E um reino humano é um reino falho. É um reino que não vai ter alegria eterna, não vai ter a vida eterna. É um reino que terá doenças, é um reino que terá miséria, que terá fome, porque é um reino humano, não é um reino perfeito. Nenhum reino humano consegue dar aos seus súditos a felicidade eterna, a vida eterna, o bem-estar eterno, mas o reino de Deus pode dar isso. E é por isso que Deus tinha convidado Nabucodonosor a fazer parte do reino de Deus eterno. Mas Nabucodonosor agora mostra a sua rebelião, a sua oposição aos planos de Deus. E ele resolve que não quer fazer parte do reino de Deus, mas o que ele quer de fato é que o reino dele, o reino de Nabucodonosor, seja o reino eterno. Seja o reino que dure para sempre, seja o reino que vai cobrir toda a história humana. Não era exatamente isso que Deus tinha colocado para Nabucodonosor. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Deus apresenta os seus planos, Deus apresenta os seus sonhos para a humanidade, para a sua vida. E em um dado momento, nós falamos assim, nós não queremos os planos de Deus. Nós queremos os nossos próprios planos. Mas os nossos planos são falhos. Os nossos planos são planos humanos. Adão e Eva no jardim quiseram seguir os seus próprios planos e não deu certo. O pessoal na Torre de Babel, e esse capítulo 3 aqui de Daniel tem muita ligação com o que aconteceu na Torre de Babel.
quiseram seguir os seus próprios planos e não deu certo. Abraão tentou ter filhos a partir dos próprios planos dele, e ali ele se envolveu com a serva Agar e não deu certo. Davi, uma vez, tentou seguir os seus próprios planos, não deu certo. E ele teve muitos problemas com Betseba por causa disso. Muitos problemas familiares por causa disso. Salomão tentou, em alguns momentos, fazer uma política diplomática diante dos próprios planos de Salomão, e isso resultou na divisão do império, da divisão do povo de Israel, em Israel do Norte e Israel do Sul. Quando o ser humano tenta seguir os próprios planos, não dá certo. E quantas vezes na sua vida você tentou seguir os seus próprios planos e você se frustrou porque os seus planos não alcançaram o objetivo que você imaginava? Às vezes o plano de Deus parece até meio estranho, meio sem lógica, ou até que vai nos colocar numa situação de dificuldade. Mas saiba que Deus consegue ver o fim desde o princípio, Ele sabe qual vai ser o resultado final da história humana. E Deus consegue ali mostrar para você qual é o verdadeiro plano que você deve seguir, a verdadeira guia mestre que você deve seguir. Eu já conheci tanta gente que queria fazer da vida dele não uma vida de entrega aos planos de Deus, mas queria que Deus se adequasse aos seus próprios planos. Quantas vezes a gente se ajoelha em oração e, ao invés de falar igual Cristo, Pai, faça a sua vontade, nós falamos assim: Senhor, eu quero desse jeito. Dá até a fórmula, o segredo. É assim que o Senhor vai agir, é assim que o Senhor vai fazer. E nós esquecemos que a verdade é que a gente precisa é que Deus atue na nossa vida do jeito dele e não do nosso. Porque o jeito de Deus é melhor que o nosso. Deus estava oferecendo a eternidade para Nabucodonosor. E Nabucodonosor queria ficar apenas com um pouco de poder diante desse mundo em poucos anos. E ali no futuro ele morreria e pronto, tudo ia acabar. Deus oferece tudo para Nabucodonosor, mas Nabucodonosor prefere ficar com absolutamente nada, com pouco, muito pouco. E ele então vai construir essa estátua, esse símbolo de rebelião. Eu não sei o que tem sido um símbolo de rebelião na sua vida. Talvez alguma prática que você se apegue e fala assim: eu não vou largar isso, mas eu sei que Deus não quer que eu faça, mas eu vou continuar fazendo. Talvez alguma coisa que você ostente, talvez alguma coisa que você coloque como, às vezes até um ídolo, como se fosse um ídolo de adoração, uma lembrança da nossa rebelião constante contra Deus. Meu amigo, não vamos levantar símbolos que mostrem a nossa rebelião contra Deus, mas vamos nos curvar diante dos símbolos da eternidade do reino de Deus que Ele já deixou aqui pra gente. E aí o verso 2 continua: então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram todos esses, sátrapas, prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais da província para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz. Nesse segundo ponto, Nabucodonosor não só quer que
Ele quer se rebelar contra Deus, mas ele quer ver a rebelião dos outros contra Deus. E mais uma vez, a exemplo do que aconteceu em Daniel capítulo 1, ele se coloca como Deus para o povo. E ele convoca o povo através de uma ordem que só poderia ser dada por Deus. E ele então agora vai fazer com que todos eles mostrem a sua fidelidade ao plano de Nabucodonosor de rebelião contra Deus. É isso que ele busca. Ele não está simplesmente ali, olha, essa estátua é bonita, adorem a estátua. Não, não é isso. Ele está aqui falando assim, compactuem comigo no meu plano de rebelião contra Deus. Até porque, há pouco tempo antes, Nabucodonosor tinha enfrentado uma revolta, uma rebelião dentro do seu império. E agora ele queria também saber quais eram os sátrapas, os governadores, os tesoureiros, os prefeitos, os juízes que queriam mostrar sua fidelidade a Nabucodonosor e os que não. Um gesto que poderia ser vazio, porque muitos deles poderiam simplesmente se ajoelhar com medo de perder a vida, mas de fato não eram fiéis a Nabucodonosor. E aqui a gente vai ver um contraponto de 3 jovens que eram fiéis ao governo de Nabucodonosor, mas que não se ajoelharam diante da estátua. Porque esse gesto vazio não significa nada se lá dentro do coração a pessoa não tiver a sua fidelidade já enraizada. Muitas vezes as pessoas vão querer que você tome uma posição contra a sua fé, para mostrar àquela pessoa que você é fiel a ela. Seja um patrão, chefe, às vezes alguém da sua família, pessoas que talvez você esteja ali lutando entre a emoção do amor àquela pessoa e a emoção de amar a Deus. É possível que você viva esse dilema constantemente, diariamente. Mas é importante você saber que mesmo que você se curve à vontade daquela pessoa, que em um dado momento se coloca como Deus diante de você, você não necessariamente está agindo de coração. E isso vai fazer com que o seu ato simbólico, além de ser uma rejeição da vontade de Deus, não se torne realmente uma fidelidade a outra pessoa. O que importa é nós amarmos as pessoas como se ela fosse nós mesmos. E também amarmos a Deus acima de tudo. Não é um gesto vazio que vai dizer que você ama alguém. E não é uma rebelião contra Deus que vai dizer que você ama alguém. Mas é, de fato, o seu dia a dia. Estar lá com ela, apoiando, lutando. E mostrando para ela que você tem um Deus que quer estar com ela no céu. E é por isso que você é fiel a esse Deus, para que você e essas pessoas que você ama estejam todas juntas no céu. Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, sabiam muito bem disso. E a ordem do rei foi a seguinte: ele ordenou que as pessoas de todos os povos, nações e línguas, ou seja, todo o reino de Nabucodonosor, que no momento em que se ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles, de todo tipo de música, vocês se prostrem diante da imagem de ouro que o rei levantou. Quem não se prostrar e não adorar, no mesmo instante será jogado numa fornalha de fogo ardente. Essa determinação do rei, dessa adoração, é uma determinação que só Deus poderia dar. A fornalha de fogo é muito comum na região onde estava a Babilônia.
Por ser uma região com poucas pedras, as construções eram feitas de tijolos. Isso desde a época da Torre de Babel, que foram muitos anos antes de Daniel, quase 1000 anos antes de Daniel, talvez mais do que isso. Essas construções, por não ter pedras nessa região, elas eram feitas com tijolos. Tijolos que eram ou secos ao sol, moldados e secos ao sol, ou eles eram moldados e secos em fornos. Então, era comum você ver por toda a região da Babilônia esses fornos que eram usados para queimar, para secar os tijolos. Um tijolo seco no forno era mais resistente do que um tijolo seco ao sol. E é provável que o forno que ele estava se referindo era o próprio forno utilizado para a construção da estátua. Era um forno que tinha uma abertura lateral para que ali fosse colocado então o tijolo e uma abertura superior onde era lançado a lenha. A descrição desse forno aqui na Bíblia, a forma como ele é descrito, é a mesma forma que os arqueólogos encontram hoje lá na região da Babilônia. Isso indica que o autor do livro de Daniel, o próprio Daniel, não só estava relatando uma história verdadeira, como ele viu esses objetos que ali estavam. Tem algumas pessoas que acham que não foi Daniel que escreveu esse livro, né? Mas quando você olha para o conhecimento histórico do autor, ele não pode ter vivido no século II, século III a.C., ele só pode ter vivido na época que as coisas aconteceram, porque ele conhece detalhes históricos que só alguém que viu aquele período, viu aquele momento, conhece. E Daniel aqui, ele vai relatar essa situação, em que há um forno muito comum naquela época, que era utilizado para fazer tijolos. E assim, quando todos ouviram a trombeta, a harpa, a cítara, a lira e todo tipo de música, as pessoas de todos os povos, línguas, nações se prostraram diante da estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus e disseram ao rei: que o rei viva eternamente. O Senhor, o rei, baixou um decreto ordenando que todo homem, ao ouvir a trombeta, a flauta, a harpa, a cítara, a lira, a gaita de foles e todo tipo de música deveria se prostrar diante da imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Mas uns homens judeus, que o rei, o Senhor, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor. Ó rei, não prestaram culto aos deuses do rei, nem adoraram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor ficou irado e furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e lhes foram levados à presença do rei. E Nabucodonosor disse a eles: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não prestaram culto aos meus deuses, nem adoraram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos quanto ao que quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Aqui nós encontramos a típica ação humana de denunciar aquelas pessoas que estão agindo corretamente, como se elas estivessem agindo de maneira errada, por pura inveja da ação correta. É mais ou menos aquele estudante que fica com inveja do coleguinha que estuda corretamente, que faz tudo, e fica criticando a atitude do colega que é estudioso.
ou daquele funcionário na empresa que é correto, chega na hora certa, entrega a documentação na data certa, faz o trabalho dele todo certinho, às vezes faz até mais, fica mais tarde no trabalho para poder dar conta de tudo que tinha feito, e os colegas de trabalho, com inveja, eles vão lá e ficam criticando esse amigo. Enfim, nós vivemos muitas situações como essa, e algumas vezes nós somos criticados por obedecermos a palavra de Deus, por seguirmos a palavra de Deus. E nesse momento, quando essa crítica aflora, a gente tem que lembrar que no passado outros também foram criticados, não foram poucos. Sadraque, Mesaque e Abednego é um caso que aqui na Bíblia é levantado. Mas você tem os discípulos de Cristo que, por defenderem a fé, por falarem de Jesus, por apresentarem o Evangelho, por apresentarem Jesus, eles foram criticados, ameaçados e mortos. Você também tem o Paulo, que seguiu a mesma situação, e os reformadores, e aquele povo que esperava Jesus voltar em 1844, e decepcionados porque eles queriam tanto a volta de Cristo e Cristo não voltou. Eles foram criticados, foram zombados, mas porque eles queriam se manter fiéis a Deus. Meu amigo, nesse mundo injusto, um dos piores ataques do inimigo é atacar a nossa moral diante da nossa firmeza de caráter, para não nos curvarmos diante das dificuldades do mundo. Ele vai dizer que é bobagem, ele vai dizer que é perda de tempo, ele vai dizer que você é um cara que tenta ser um santarrão, aquele crente que só quer fazer as coisas certas para dizer que é melhor que os outros. Não, você só está tentando fazer o certo porque é certo. Quantas pessoas eu já vi sendo criticadas porque se recusam a ceder ao vício, porque se recusam a ceder ao pecado, como se ela estivesse errada e os outros certos. Há muito tempo que o mundo vem dizendo que o correto é errado e o errado é correto. Meu amigo, o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo não é certo por maioria de votos ou minoria de votos. E o errado não é errado por maioria de votos, não é certo por maioria de votos. Não é assim que funcionam as coisas. Nós temos um ser moralmente superior a nós, que nos criou e sabe o que é certo e o que é errado. E ele sim pode determinar o que é certo e o que é errado. Não eu e você. Porque a nossa moral é tão falha quanto de qualquer um outro. Mas ele deixou registrado na Bíblia aquilo que deveríamos fazer. E independente daqueles que estão ao nosso redor nos criticando, nós devemos manter a nossa firmeza de caráter naquilo que nós consideramos certo diante da Bíblia. É porque a Bíblia vai dizer o que é certo, e não sou eu, não é você. Mas diante daquilo que a gente vê na Bíblia, nós devemos manter a nossa firmeza de caráter. Esses homens agora estavam diante do rei e eles disseram ao rei: ó rei, quanto a isso nem precisamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o seu aspecto do seu rosto se alterou
em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego e ordenou que aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do exército que arremessassem Sadraque, Mesaque e Abednego e o jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com os seus mantos, túnicas e chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas, porque o rei exigiu que a fornalha fosse aquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha. Então a situação foi a seguinte: a fornalha foi aquecida por aquela porta lateral que existia na parte inferior da fornalha, onde também eram colocados tijolos para serem secos. Mas o Sadraque, Mesaque e Abednego foram arremessados da abertura superior. E é por isso, com esse calor que subia, que os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego morreram, porque eles estavam na parte superior da fornalha. E o rei Nabucodonosor poderia olhar pela porta lateral o que estava acontecendo dentro da fornalha. E o rei, ao olhar, ele vai se espantar e vai falar assim: não eram 3 os homens que foram jogados no fogo? E responderam: é verdade, ó rei. E o rei então disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo, não sofrendo nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. No entanto, Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha, aquela porta lateral que fica na parte de baixo, e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham aqui para fora. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei chegaram perto dele e viram que o fogo não teve poder sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram nenhuma mudança e eles não estavam nem com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou, os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto ordenando que todo o povo, nação, língua que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que a sua casa seja reduzida a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. O rei se espanta porque ele viu 4 pessoas dentro da fornalha, sendo que ele tinha lançado apenas 3, e a 4ª pessoa era como filho dos deuses. É óbvio que Deus ali protegeu a Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso aconteceu com eles no passado, pode acontecer conosco hoje, mas nem em todo momento os servos de Deus, fiéis a Deus, escaparam da morte, né, num ato de execução porque eles eram fiéis a Deus. Nós temos o caso dos discípulos, o caso dos mártires que morreram pela perseguição dos romanos, dos que morreram por conta da reforma protestante, dos que morreram por serem fiéis a Deus na União Soviética, que não aceitava que as pessoas adorassem a Deus e mandava para campos de concentração, e ainda aqueles que são fiéis a Deus em países dominados pelo Estado Islâmico, e ali eles são, por serem cristãos fiéis a Deus, são decapitados por conta disso. Até hoje nós temos pessoas que, independente da sua fidelidade, acabam sendo martirizadas por conta disso. Sadraque, Mesaque e Abednego foram salvos da fornalha. Outros não foram.
Mas os dois grupos têm uma coisa em comum. Os dois grupos, os que foram salvos da execução diante da fidelidade de Deus e os que não foram salvos da execução, mesmo sendo fiéis a Deus, esses dois grupos têm uma coisa em comum, que é estar no reino eterno de Deus, que até então Nabucodonosor rejeitava. Para eles, Deus preparou o seu reino eterno e eles preferiram, a preço da própria vida, se manter fiéis para entrarem no reino eterno de Deus do que se manterem infiéis, para prolongar um pouco mais a vida aqui nessa terra. E a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego é aquilo que mais chama a atenção no texto. É talvez a resposta mais difícil que a gente tenha que dar diante de uma situação como essa. Mas é uma resposta de fé que é necessária dar. Ele fala assim: quanto a isto, rei, não precisamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Às vezes nós temos aquela pergunta: e se? Eu quero ser fiel a Deus, mas e se? E se por conta da minha fidelidade eu perder o meu convívio familiar porque a minha família não aceita a minha fé? E se por conta da minha fidelidade eu perder o meu emprego? E se por conta da minha fidelidade as pessoas não me respeitarem, me ridicularizarem porque eu sou fiel a Deus? E se? E se eu mesmo sendo fiel e pedindo cura a Deus eu não for curado? E se eu mesmo sendo fiel, pedindo proteção a Deus e as coisas desse mundo me atacarem? E se? Sabe, o que nós vemos aqui com Sadraque, Mesaque e Abednego é que, diante da injustiça desse mundo, ainda vale mais a pena ser fiel a Deus do que ceder às pressões do mundo e nos curvarmos diante das pressões do mundo. Para termos algum tipo de benefício ou segurança material ou segurança familiar ou qualquer outra coisa do tipo. O mundo é injusto porque o reino eterno de Deus ainda não foi instalado nesse mundo. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam disso. Mas diante da injustiça desse mundo, é ainda melhor se manter fiel, mesmo que alguma dessas injustiças venham a nos vencer, mas ainda assim é melhor se manter fiel a Deus, para que um dia você possa acessar o reino eterno de Deus. Eu sei que são muitas dificuldades. Eu sei que são muitos desapontamentos diante desse mundo injusto. Mas eu sei também que você, que hoje é um servo fiel de Deus dentro das suas condições, você será honrado por esse mesmo Deus. Seja agora, mas o mais importante é ser honrado por Ele quando a gente puder entrar nas mansões celestiais. Vamos ter a mesma fibra moral que tiveram esses 3 homens para enfrentar o homem mais poderoso do mundo, nos mantendo fiéis a Deus, mesmo que isso custe a nossa própria vida, mas tendo a certeza de que poderemos entrar no reino eterno de Deus, porque aqui nós fomos fiéis ao plano e aceitamos o convite para entrar nesse reino.
Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos protege em muitas situações nesse mundo. Situações que às vezes nós nem percebemos. Mas, por vezes, Senhor, nós também somos assaltados pelas injustiças desse mundo. Sabemos que nunca foi plano do Senhor essas injustiças, sabemos. Mas ainda o teu reino eterno não foi plantado aqui na terra. E é por isso que nós sofremos com essas injustiças. Entretanto, ó Deus, mesmo que venha nos vencer as injustiças do mundo, te pedimos, nos ajude a manter a nossa fidelidade. Por favor, fica conosco, Senhor, e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém.